O alarme toca às 6h14. Ana Beatriz já está acordada. Ela está deitada de lado, olhando para a janela. A luz de manhã cedo em São Paulo tem aquela cor específica, um amarelo diluído, quase branco, que entra pelas frestas da persiana e risca o chão do quarto em listras finas. Uma das plantas na soleira está precisando ser regada. Ela nota isso antes de notar qualquer outra coisa. Ela desliga o alarme antes de ele tocar de vez. Se levanta. Vai ao banheiro. Escova os dentes olhando para o espelho sem realmente olhar para ela mesma. O olhar vai para a parede atrás, para o azulejo, para nada específico. É um olhar de quem já está pensando em outro lugar. Na cozinha, liga a chaleira. Pega o celular da bancada. 7 mensagens novas. 2 do grupo da ONG. Uma da Camila. Uma do Felipe. Uma da coordenação pedindo confirmação de horário. Uma da irmã que ela ainda não respondeu, essa já tem 3 dias. E uma de um número que ela não reconhece, que começa com Oi, me indicaram você, preciso muito de ajuda. Ana lê todas. Responde 5. Deixa a da irmã para depois. A chaleira apita. Ela não ouve, está digitando. O café esfria na xícara enquanto ela resolve o dia dos outros. São 6h32. Ela ainda não tomou o primeiro gole. Se você fosse perguntar para qualquer pessoa da ONG quem é Ana Beatriz, a resposta seria sempre alguma variação da mesma coisa. A Bi? É a melhor pessoa que eu conheço. A Bi resolve tudo. Quando eu não sei o que fazer, eu ligo para a Bi. Ela tem 34 anos. Trabalha como assistente social há 9. Chegou na ONG como voluntária aos 22, quando ainda estava na faculdade, e nunca foi embora de verdade. Virou estagiária, depois contratada, depois a pessoa que os outros contratados ligam quando não sabem o que fazer. Ela conhece o nome dos filhos das famílias atendidas. Lembra das datas de audiência de cada caso. Guarda chocolates na gaveta porque descobriu que algumas crianças chegam sem ter comido, e nunca é bom começar uma conversa difícil com alguém com fome. O apartamento onde ela mora fica a 40 minutos da ONG de ônibus. Ela quase nunca sai no horário certo, então o trajeto costuma ser na hora do rush, em pé, com a bolsa pesada encostada na perna. Ela não reclama disso. Ela não reclama de quase nada. Tem uma prateleira inteira de livros que ela comprou nos últimos 2 anos e não terminou nenhum. Começa, porque alguém precisou de algo, perde o fio, começa outro. Tem um caderno de receitas que ela abriu uma vez. Tem uma academia paga há 6 meses que ela foi 3 vezes. Mas as plantas do apartamento estão todas vivas. E os casos da ONG estão todos em dia. A segunda-feira começa com uma crise antes das 9 da manhã. Uma das famílias acompanhadas, mãe, 2 filhos, situação de violência doméstica, está no corredor da ONG quando Ana chega. A mãe está com um olho roxo que ela não menciona. Um dos filhos, 7 anos, está segurando a mão dela com as 2 mãos e não soltando. Ana não vai à sua mesa. Vai direto para eles. Passa as próximas 2h30 ouvindo, preenchendo, ligando, articulando abrigo, conversando com a criança sobre dinossauros, porque ela descobriu na semana passada que ele gosta de dinossauros, enquanto resolve uma situação que não tinha solução óbvia. Quando a família vai embora encaminhada, Ana sente aquela sensação específica. Não é alegria exatamente. É algo mais seco. A satisfação funcional de quem viu um problema e não deixou ele continuar sendo um problema. Ela vai à mesa. Lembra do café. Vai buscar outro na cozinha compartilhada. O coordenador passa por ela no corredor. Bi, o Marcos não vem hoje. Você consegue cobrir a tarde dele? Consigo, ela responde. Você é um anjo. Ela sorri. Volta para a mesa com o café. Às 3 da tarde, numa pausa de 5 minutos entre atendimentos, ela vai ao banheiro e fica olhando para o espelho por um tempo que ela não conseguiria dizer quanto foi. 30 segundos? 2 minutos? Ela não sabe. O que ela sabe é que o rosto que olha de volta para ela parece cansado de um jeito que ela não tem nome para dar. Ela pensa, preciso dormir mais. Não pensa mais nada. Volta para o atendimento. Na quinta-feira, chega uma voluntária nova na ONG. Chama Rê, tem 22 anos, cabelo curto, jeito direto de falar. É estudante de psicologia. Está fazendo horas complementares.
A coordenação pede que Ana receba e apresente o funcionamento do espaço. Elas passam a manhã juntas. Rê faz perguntas boas, não as perguntas superficiais de quem está cumprindo o protocolo, mas perguntas de quem está genuinamente tentando entender. Por que vocês fazem assim e não assado? O que costuma dar errado nesse tipo de caso? Como você aprendeu a separar o que é urgente do que parece urgente? Ana gosta dela imediatamente. No final do dia, enquanto fecham o espaço e apagam as luzes, repara no corredor e fala sem aviso. Posso te falar uma coisa? Ana para. Pode. Eu fiquei te observando o dia inteiro. Rei escolhe as palavras com cuidado, mas não recua delas. Você não parou uma vez. Não almoçou de verdade. Você só pegou alguma coisa e comeu em pé enquanto atendia a outra pessoa. Você cobriu o plantão do Marcos, resolveu aquela situação da manhã, ainda ficou 1 hora depois do horário ontem. E você continua, assim. Sorrindo, respondendo todo mundo. Pausa. Você tá bem? Ana sente alguma coisa se mover dentro dela. Uma pressão no meio do peito, quente, que sobe devagar. É estranha. Não é raiva. É mais parecida com alívio? Mas um alívio que dói, que ela não sabe muito bem o que fazer com ele. Ela sorri. Tô ótima. É corrido mesmo, a gente se acostuma. Mas adoro o que faço, então não pesa. Reolha para ela por um segundo a mais. Não é um olhar de julgamento. É um olhar de alguém que não acreditou, mas decidiu não forçar. Tá bom, diz ela. E pega a mochila. Elas saem juntas e se despedem na esquina. No ônibus de volta, em pé, com a bolsa pesada encostada na perna, Ana Beatriz fica pensando naquela pausa de Rê. Naquele segundo a mais. E pensa, ela viu. E pensa, por que eu menti? E não consegue responder. Na sexta-feira à tarde, o coordenador faz uma reunião de equipe para celebrar um resultado importante. Uma parceria nova, captação de recursos, reconhecimento externo. Ele agradece a equipe. Cita nomes. Conta o que cada um contribuiu. O nome de Ana não aparece. Não por má fé. Não por descaso deliberado. É que o trabalho de Ana é daquele tipo que funciona tão bem que fica invisível. As crises que ela resolve antes de virarem crises. Os buracos que ela tapa antes de alguém notar que existiam. A família da segunda-feira que foi encaminhada sem causar nenhuma perturbação visível na rotina do espaço, porque Ana fez com que assim fosse. Ela aplaude junto com todo mundo. Mais tarde, na cozinha, lavando a xícara, ela ouve 2 colegas comentando sobre a reunião, animadas. Ana concorda, sorri, diz que ótimo mesmo. Vai ao banheiro. Fecha a porta. Fica em pé, de costas para a porta, por um momento. Ela não chora. Ela nunca chora. Mas há algo ali que ela não consegue engolir de vez. Uma espinha de peixe pequeníssima atravessada na garganta que não desce e não sobe. Que fica. Ela não sabe nomear. Não é inveja. Não é exatamente mágoa. É algo mais fundamental e mais difuso, a sensação de que ela existe no mundo principalmente como função. Que as pessoas a querem da mesma forma que querem que a luz acenda quando apertam o interruptor, com confiança, com gratidão talvez, mas sem nunca pensar muito sobre o que está por trás da parede. Ela volta para a mesa. Termina o dia. Vai embora. Sábado de manhã. Sem alarme. Ana acorda às 8h47, tarde para os padrões dela, com aquela desorientação específica de quem dormiu mais do que o corpo esperava. Fica na cama por uns minutos sem pegar o celular. Isso, por si só, já é incomum. Levanta. Vai à cozinha. Faz café. Pega o celular. Começa a responder mensagens. O café esfria. Ela percebe. Faz outro. O segundo café esfria enquanto ela está no meio de uma resposta longa para Camila, que está tendo uma crise com o namorado e precisava desabafar. Quando termina de digitar e manda, ela olha para a xícara. Fria de novo. Ela fica olhando para ela por um tempo que desta vez ela sabe quanto é. Ela olha o relógio antes e depois, quase sem querer. São 4 minutos e alguns segundos. 4 minutos olhando para uma xícara de café fria numa manhã de sábado. E é esse o momento. Não tem música. Não tem revelação do céu. É só uma xícara fria e 4 minutos e um pensamento que ela não consegue mais empurrar para baixo. Eu nem tomei café hoje.
E então, ontem também não almocei direito. E então, quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa só porque eu queria? Ela tenta lembrar. Tenta de verdade, vai varrendo os últimos meses na memória como quem procura uma chave em gavetas que já foram reviradas antes. A academia que ela foi 3 vezes. O livro que ela não terminou. A viagem que ela falou para a irmã que ia marcar e nunca marcou. Ela não consegue lembrar. Não porque não aconteceu nada, mas porque tudo que ela fez de bom nos últimos meses foi para alguém. E ela não está reclamando disso, ela escolheu isso, ela continua escolhendo isso. Mas de repente, nesta manhã de sábado com a segunda xícara de café fria na mão, ela percebe que em algum momento, sem que ela tivesse decidido conscientemente, ela saiu da lista de pessoas pelas quais vale a pena parar. Ela larga o celular na bancada. É um gesto pequeno. Físico. Ela larga o celular e não pega de volta. Fica sentada em silêncio. O desconforto é imediato e quase físico. É o mesmo desconforto de alguém que acostumou a caminhar carregando um peso e de repente para e sente o próprio corpo sem ele, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. O silêncio sem o celular, sem mensagens, sem ser útil para alguém, pesa de um jeito que ela não esperava. Quem sou eu quando não estou ajudando alguém? A pergunta vem devagar. Ela não a formula assim, com essas palavras exatas. Mas é isso que está lá embaixo de tudo. Porque a generosidade dela, e ela sabe disso agora que está parada o suficiente para ver, nunca foi só generosidade. Era também uma resposta a um medo antigo, visceral, que ela carrega desde menina, o medo de não ser suficiente se não estiver fazendo algo por alguém. O medo de que o amor que as pessoas têm por ela seja proporcional à utilidade que ela oferece. Que se ela parar, se ela disser não, se ela pedir em vez de dar, o amor vai junto. Ela chora. Não é um choro dramático. É um choro quieto, daquele tipo que vem de muito fundo e não tem pressa. Que não pede licença. Ela chora pelo cansaço acumulado que ela nunca nomeou em voz alta. Pela família da segunda-feira e por todas as famílias das segundas-feiras dos últimos 9 anos. Pelo coordenador que não falou o nome dela e pela colega que foi embora sem perguntar se ela precisava de carona e pela irmã que mandou mensagem há 3 dias e ainda está esperando resposta. E por ela mesma, especialmente por ela mesma, que ficou de fora da lista de pessoas que ela cuida com tanto cuidado. Quando para, ela está com a cara molhada e os ombros mais leves do que estavam há meses. Ela não está curada. Não teve uma revelação que resolveu tudo. Mas está, pela primeira vez em muito tempo, do lado certo da própria verdade. Na segunda-feira seguinte, Ana chega no horário. Não 40 minutos antes. No horário. O coordenador olha para o relógio, olha para ela, faz aquela cara levemente estranhada de quem nota que algo está diferente mas não sabe nomear o que. Tudo bem? Tudo, ela diz. E é diferente. Não é o tudo automático que ela produzia como resposta reflexa. É um tudo com peso real, com presença, dito por alguém que está de fato ali. Durante a semana, ela começa a notar coisas que sempre estiveram lá. Nota que na semana passada perguntou se ela estava bem e recebeu uma mentira gentil, e sente vontade de voltar àquela conversa de um jeito diferente. Nota que a irmã mandou outra mensagem, dessa vez mais curta, só um oi, sumida com um emoji de coração, e que aquele emoji carrega uma paciência que Ana não merecia e recebeu de graça. Nota as plantas. Ela sempre regou as plantas com cuidado, mais cuidado do que dava à própria alimentação, ao próprio sono, à própria presença no mundo. E pela primeira vez essa observação não vem como acusação, mas como informação, ela sabe cuidar. Ela tem essa capacidade. Ela só precisa incluir ela mesma no território do que merece ser cuidado. Na quarta-feira, ela marca uma consulta médica. Primeira em 2 anos. A recepcionista pergunta o motivo da consulta e Ana fica um segundo antes de responder, porque pela primeira vez em muito tempo, o motivo é ela mesma. Não um atestado para alguém. Não um encaminhamento para uma família. Ela. Check-up geral, ela diz. E isso já é um começo. Na quinta-feira à noite, ela liga para a irmã. A irmã atende no segundo toque, com aquela voz de quem estava esperando, mas fingindo que não estava. Bi, tá bem? Ana respira. Uma respiração longa, consciente. Não muito, ela diz. Mas queria conversar. Silêncio de um segundo.
Depois. Eu tô aqui. 3 palavras. Ana as conhece de cor. Ela as repetiu para dezenas de pessoas ao longo dos anos. Ela sabe o peso que carregam. Sabe o que significa dizê-las de verdade, estar disponível de verdade, não como protocolo mas como presença. E agora elas chegam para ela. Ela não esperava que 3 palavras que ela mesma usou tantas vezes pudessem chegar de volta com esse impacto. Como se ela tivesse passado anos distribuindo água para todo mundo e só agora, com a própria garganta seca, entendesse o que aquilo significa para quem recebe. Elas ficam no telefone por 1 hora e 40 minutos. A irmã não resolve nada. Não dá conselhos. Não faz o que Ana provavelmente teria feito: lista de ações, próximos passos, soluções práticas. A irmã só ouve. E pergunta. E ouve mais. Quando desligam, Ana fica sentada no sofá por um tempo, com o telefone no colo. As plantas estão na janela. A cidade faz barulho lá fora. Ela vai até a cozinha, faz um café, e desta vez fica parada, esperando, enquanto ele ainda está quente. Bebe. Ana Beatriz não parou de ajudar. Ela está na ONG toda semana. Ainda atende o telefone tarde quando precisa. Ainda sabe o nome dos filhos das famílias. Ainda guarda chocolate na gaveta. Mas agora ela toma o café quente. Agora ela às vezes olha para o coordenador e diz: hoje não consigo cobrir, você consegue chamar outra pessoa? E o mundo não desmorona. E o amor das pessoas não vai junto. Agora ela responde a mensagem da irmã no mesmo dia. Agora ela sabe, não como conceito, mas como experiência vivida no corpo, que a generosidade que nasce do medo de não ser amada não é generosidade. É um contrato silencioso, desgastante, que ninguém assinou, e do qual ela é a única que paga. A virada de Ana não foi dramática. Não houve um dia específico em que ela acordou diferente e tudo mudou. Foi uma xícara de café fria. Foi uma pergunta de uma voluntária de 22 anos que ela não respondeu de verdade. Foi a voz da irmã dizendo: eu tô aqui numa quinta-feira à noite. Foi o acúmulo de pequenas escolhas de voltar para si mesma. Porque as pessoas mais difíceis de cuidar costumam ser exatamente aquelas que todo mundo acha que não precisam de cuidado. E se você chegou até aqui, se você ficou com esse vídeo do começo ao fim, é provável que você conheça alguém assim. Ou que você seja essa pessoa. Então deixa eu te fazer a pergunta que Ana demorou 34 anos para se fazer. Quem está cuidando de você? Não as pessoas que você ajuda. Não o trabalho que você faz. Não a versão de você que resolve os problemas dos outros. Você, quando ninguém está precisando de nada. Esse é o próximo vídeo.